Sabem quando a gente começa o episódio falando, ai, tem nada pra falar, não acontece nada, não sei o que. A gente devia ficar quieto, mas... Pois é, às vezes é melhor não acontecer nada. Mais quieto quando a gente fala essas coisas. Mas antes da gente contar pra vocês, menino, você sabe que nosso episódio Faixa a Faixa de Lux, da Rosalia de Auréola, foi um grande sucesso, viu? Olha só. Menino, olha só, a gente... Talvez tenha a ver com o fato de que a gente finalmente divulgou que a gente fez ele. Porque a gente tem esse problema que a gente nunca divulga. Não, sim, mas é que só pros ouvintes também saberem, a gente usa a plataforma de creators do Spotify para publicar os episódios. É o antigo Anchor, né? Agora é Spotify for Creators. E e ele tem várias estatísticas, né? A maioria delas está focada ao que acontece no episódio dentro do Spotify. Mas também traz dados gerais de consumo dos episódios. É por essa mesma plataforma que a gente popula os outros feeds das outras plataformas, né? Então a gente publica no Spotify for Creators, mas o episódio of course. Aliás, would you like to continue this interview in English? Caralho. Mas pela mesma plataforma vai pro YouTube, a Apple, a Amazon, é tudo pelo mesmo lugar que manda, né? Isso. Mas a maioria das estatísticas tem estatísticas totais, mas tem estatísticas também relacionadas a coisas que acontecem especificamente no Spotify. Basicamente, o episódio ele teve ali mais ou menos uns 30% a mais de plays que um episódio nosso costuma ter. E ele, no Spotify, a gente consegue também ter algumas informações de tráfego e descobertas, né? E, inclusive, quantas vezes o episódio imprimiu no Spotify, quantas impressões geraram. Impressões é quando o conteúdo é gerado ali dentro de um determinado ambiente. Quando você aperta Ctrl P no computador e manda para a impressora. Nossa, ia ser o momento perfeito para isso. Eu tava vendo se na minha soundboard tem o sound effect da Debbie Downer. Mas infelizmente não tem, eu vou colocar em algum momento. Então, impressões é quando o conteúdo aparece ali dentro daquele ambiente, seja o feed do Instagram, do Facebook, do TikTok, ou da busca ali do Spotify, ou home do Spotify, enfim. E, gente, o pico de impressões, o total de impressões, aliás, desculpa, gerado por esse episódio é 5 vezes maior do que o volume de impressões gerado por qualquer outro episódio, sendo exibições na página inicial do Spotify o maior número de impressões. Pois é. Carbonara tá que tá. E isso é algo que eu esqueci o que eu ia falar. É porque a gente colocou no título, né? Faixa a faixa, álbum Lux, Rosalia e tal. Sim. Então, pessoas que procuravam por Lux, Rosalia na semana passada, e era muita gente, né? Acabavam encontrando aí os episódios e essas... Ai, como eu tenho saudade dessa época. Pero não muito. Mas era a época que eu trabalhava com relatórios de mídia e tudo mais. Saudades, hoje eu não faço mais isso. Mas só de pensar em trabalhar numa agência de novo já me dá coceira. Bom, digamos que a gente converteu 33% desse volume de impressões em tráfego de fato. Então, pessoas de fato que clicaram
ali no episódio e ouviram. Aí depois tem a taxa de conversão de pessoas que realmente ouviram até o final e por aí vai, né? Arrasou. Bem legal. Então é bom fazer umas coisas diferentes de vez em quando. Mas hoje a gente vai fazer uma coisa que a gente faz meio que sempre, que é contar desgraças das nossas vidas. Mas antes a gente tem 3 comentários aqui sobre o episódio anterior, né, do Faixa Faixa de Lux. Teve seguidores novos que chegaram também por conta desse episódio, então sejam bem-vindos, seguidores. Sejam bem-vindos, seguimores. E aí temos comentário aqui do Matteo Corazza, né, italiano. Me Cristo piange diamanti, né? Io parlo molto italiano. Olá, seus lindos, glorificando com a irmã Rosalia. Ficou tudo o formato do episódio. Muito legal a análise de vocês. Obrigado, bebê. Beijão pra você. Beijos. Wagner Santos, eu também sempre aqui. E adorei o formato do episódio. Ouvi o Faixa a Faixa junto com vocês. Ai, que legal. Olha só. Eu, como ex-católico praticante, adorei a definição da primeira música: chupar o padre no sábado e ir na missa no domingo. Sobre show, eu imagino que a estrutura necessária para tocar esse álbum ao vivo... Ai, pera, tô curtindo o comentário aqui, me perdi. Eu imagino a estrutura necessária para tocar esse álbum ao vivo. A minha impressão de leigo é que será bem difícil transpor o álbum para o palco sem gastar muito. O que vocês acham? Olha, Wagner, ela tem 2 opções, eu acho. Ou ela gasta horrores e leva uma orquestra para o palco, o que não é nenhum absurdo. Tem muita gente que faz isso, levar a orquestra e coral para o palco. O que, por conta das questões logísticas, acaba incorrendo aí em muitos custos e, consequentemente, gerando turnê menores. Sim. Talvez ela faça só uma turnê europeia, né? Uma primeira perna europeia, e eventualmente ela leva um show menor para fora da Europa. Ela mora em Barcelona ainda ou ela tá morando nos Estados Unidos? Eu acho que ela meio que, como ela fala na música, acho que ela meio que tá morando em vários lugares assim. Né? Mas acho que a base continua sendo. Acho que continua sendo lá em Barcelona. Continua sendo em Barcelona. Uma coisa que ela... Só concluindo, e aí para as outras pernas da turnê, ela pode muito bem usar samples, porque eu tenho a impressão que a ideia, o show desse disco vai ser muito visual. Então não acho que é necessariamente uma questão de levar orquestra, levar coral, levar músicos. Eu acho que o espetáculo vai ser outra coisa, sabe? Sim, sim. E não sei também, mas assim, talvez poderia ser uma possibilidade contratar músicos do lugar que ela vai? Isso é uma grande possibilidade também. Né? Tipo, Isso é uma grande possibilidade porque assim, também. se tem partitura das músicas, músicos contratados são acostumados a tocar com partituras. Sim. Então você contrata ele aprende a tocar. Obviamente tem que ter um ensaio ali com todo mundo. Às vezes nem tem, viu? Só segue a partitura e vamos lá. Mas isso é bom ponto, viu? Isso é algo que é bem comum acontecer. Se eu não me engano, teve um show que o Peter Gabriel fez aqui no Brasil em 2012, 13, alguma coisa assim, que tinha uma orquestra e eram músicos daqui. Porque fica mais barato, né? A logística de levar. Você tem que levar um crew menor de pessoas pra cima e pra baixo, né? Ainda mais orquestra, que tem os instrumentos que são gigantescos. Tem toda uma exatamente. Mas aí também tem uma questão. Às vezes ela pode levar os músicos, mas utilizar os equipamentos do local. Sim, também é uma possibilidade. Né? Ou seja, tem várias possibilidades aí. Vamos ver o que ela vai explorar. Mas eu realmente acho que vai ser um show muito mais visual e menos focado em mostrar pessoas tocando. Acho que basicamente isso que eu quero dizer. E o último comentário é do Luke. Eu tô sempre aqui. 2 emojis de coração vermelho. Rinha de ouvintes. Haha.
Verdade, o Luke sempre está aqui também. Beijos. O Luke também sempre está aqui. Sempre tem muita gente por aqui. Então, semana passada, talvez a gente tenha sido um pouco injusto. O Luke tem um outro comentário. Então, beijos aí pro Wagner, pro Mátio e pro Luke. Pro Luke. Ai, meu Deus, agora eu preciso... A gente tá rolando alguma coisa. Pra variar, tá rolando alguma coisa algum bar aqui. Então talvez esteja um pouco barulhenta a gravação. Ai, o Luke mandou mensagem pra mim. Eu não tô lembrando agora, mas ele mandou no WhatsApp. E eu troquei meu celular. E eu não consegui levar as mensagens de um celular pro outro. Não tem como? Eu tentei fazer o backup. E ele falou que fez o backup, mas não fez. Ih, cara. Mas você lembra mais ou menos o que era? Não. Não se lembra nada. Era alguma coisa de arquitetura, que ele falou alguma coisa que a gente comentou de arquitetura no outro episódio. Alguma coisa de arquitetura, mas relacionada ao disco da Rosalía. Não, você não lembra? Não lembro mesmo. Luke, manda de novo. Manda de novo, amigo. Por gentileza. Eu perdi essa mensagem e o outro celular antigo tá sem bateria, então eu não consigo ligar ele pra poder ver. Ok. Luke, se você puder mandar de novo, a gente agradece. Exato. Tá. Acho que a gente pode começar com a sua história de dor e sofrimento, mas só um contexto que tem a ver um pouco aí com a história que o Telo vai contar pra vocês. É que eu estou de férias. Meu Deus, tá muito alto a soundboard. Quase fiquei surdo aqui. Estou de férias até o dia 26 de novembro, né? Fériazinhas aí curtas, como eu sempre costumo tirar. E aí, de repente, vocês podem dizer: nossa, Rodrigo, mas de novo você está tirando férias? Sim. É a terceira vez que eu estou tirando férias esse ano. E ainda terei uma quarta no final do ano, né? Porque existem pouquíssimas vantagens de você não ter um trabalho CLT. Uma delas é você ter a vantagem de ter modelos de férias diferentes e flexíveis, né? Então eu tenho um dia X, um número X de dias úteis que eu posso tirar de férias por ano. E eu organizo como eu quiser, e em conjunto, obviamente, de acordo com a minha chefe, minha equipe e tal, né? Mas eu posso organizar esses dias como eu quiser. Então eu tirei uma semana em janeiro, uma semana em agosto, uma semana agora, e tiro uma semana, um pouquinho mais de uma semana, na verdade, né? Porque eu conto em dias úteis, o fim de semana não conta, mas acaba dando mais que uma semana às vezes. E no final do ano, eu vou ter também aí na última semana do ano, né? Entre Natal e comecinho de janeiro ali também vou ter férias. E aí as pessoas podem falar: nossa, mas é tão pouquinho, você não pode tirar tipo um mês inteiro? Eu até poderia, mas vai ser mais difícil negociar isso com a empresa. E eu acho que eu me acostumei a esse modelo. Eu acho que o que eu quero fazer o que eu quero fazer ano que vem, o que eu quero fazer ano que vem é, em vez de tirar 4 férias de uma semana, talvez eu tire 2 de 2 semanas. Exato. Porque aí dá pra viajar, dá pra fazer mais coisa, né? Que foi o que eu fiz esse ano. Agora eu vou tirar uma semana também, não agora, mas na semana seguinte. Mas é a única que eu tô tirando picado. As outras eu tentei tirar inteiro. Então, quando eu viajei, por exemplo, pra Fortaleza, eu viajei uma semana, mas eu fiquei de férias 2 semanas. 2 semanas. Então foi bom, porque deu pra voltar da viagem, descansar e aí sim voltar a trabalhar. Então foi ótimo. Mas enfim, contexto aqui, tirei férias, né? Começou nessa sexta. E aí, pra comemorar, eu e Telo fomos para a Brutus, que é uma festa que a gente costumava ir com alguma frequência, mas acho que eu tava pensando aqui, acho que talvez faça uns 6 meses que a gente não ia. Eu mais, porque você foi em várias sem mim. Não, acho que a última vez foi na Semana da Parada. Sim. Que foi em junho, né? Que foi a última que eu fui. Eu acho que talvez desde aquela também eu não fui mais. Enfim, whatever. Fazia bastante tempo. E aí a gente foi.
E aí aconteceu uma coisa que o Tela vai contar aqui pra vocês. Outro contexto importante também é que eu não estou bebendo bebidas alcoólicas porque eu me converti. Não, tô brincando. Graças a Rosalia. Eu me converti à religião Lux. Não, mas eu não tô bebendo por uma questão que eu vou contar depois, quando eu for contar a minha história de dor e sofrimento. Mas e aí, Tela? A gente foi na Brutus e o que aconteceu? Tá, eu vou só fazer voltar um pouquinho. Que você fez todo esse preâmbulo. Porque assim, a minha semana estava sendo boa. Certo. Ela foi uma semana de muito trabalho, porque como eu vou entrar de férias, é aquela coisa, né? As férias do trabalhador significa que ele tem que trabalhar tudo que ele deveria trabalhar na semana que ele vai estar de fora antes. Uhum. Então, foi uma semana puxada, mas foi uma semana boa. Meu maridinho tava melhor das coisas que ele tava meio ruinzinho. Né? Isso eu vou ter que... Não, sim, por isso que eu tô falando. Eu tô só dando um preâmbulo. Tá. Mas meu maridinho tava melhor. Ixi. Um amigo meu vai vir pra cá, vai chegar amanhã pra poder passar uns dias aqui com a gente. Saí com meu namorado. Tava uma semana ótima. Certo. Energia lá em cima. Comprei meu celular novo. Tava up. Porque, né, meu celular antigo, eu já comentei aqui com vocês, a bateria dele só não existia mais, ela só desistiu. Certo. Então eu comprei um celular novo, tava tudo maravilhoso. Tudo indo bem. E aí falamos, vamos na Bruto. Claro, vamos na Brutus. Na Bruto. Eu não tava assim 100%, tipo, nossa, super animado, mas vamos lá, né? O Mouse tá de férias, vamos sair com ele, vamos se divertir. Uhum. Eu gostaria muito de me divertir. Aí cheguei lá e pensei, Rodrigo não tá bebendo, então acho que eu vou beber uma coisa que deixa bêbado rápido. Uhum. E que seja barata. Certo. E que não tenha problema do metanol. Porque sim, eu ainda tô com medo do metanol. Mas é cabível esse medo. Porque assim, gente, eu não confio nessas pessoas. Que assim, vamos parar de vender esse lote aqui porque esse lote tá com metanol. E esse lote vai pra onde? Quem me garante que daqui a um tempo eu não vou comprar e vai ser esse lote com metanol que tava guardado no fundo do armário, sabe? Certo. Mas enfim, pensei, catuaba é um produto bem vagabundo e barato. Uhum. Trocar o negócio por metanol é tipo, é ser muito moquirana, né? Certo. Uma coisa é você trocar de um whisky, Red Label, White Label, sei lá os nomes. E agora, porra, catuaba, foda, né? Mas enfim. Aí eu falei, vou tomar catuaba, baratinho, show. E tava tudo bem. Tomei minhas catuaba, dei uns beijos na boca, né? Enfim. E a festa aconteceu. Certo. Voltamos pra casa. Eu estava bebinho, mas estava normal, Tava assim. ótimo. Nada do que eu não fico nos outros dias. Não, e aí, não tava estragado, Não, destruído. não. Voltamos pra casa bem. Aí chegamos em casa, dormimos. Aí Rodrigo foi tomar um banho. Eu tava com preguiça, não fui tomar banho. Só deitei na cama e dormi. Aí acordei hoje de manhã, super cedo, porque a gente ia fazer visitas de apartamento, como, né? É a nossa sina. Como vocês sabem, né? Coisas que a gente faz no fim de sábado semana. De manhã, especificamente. Exato. Detalhe, a gente dormiu umas 5 horas. Mais ou menos. Sim. E aí, eu acordei e eu tava... Ok. Eu tava cansado, com muito sono. Um pouquinho de ressaquinha, assim, mas... Tava de boa. Tá pegando tudo, né? Deve estar pegando. Gente, vocês vão ouvir essa música com a gente, então. No bar do Viola. O Kid de Abelha.mp3 tá tocando aqui no fundo. Mas, enfim. Aí eu tava lá, feliz da vida. Cara, tá foda hoje. Eu não sei se as pessoas estão ouvindo, não sei se tá alto o suficiente pra captar exatamente o que é. Mas acabou de soltar um... Iha! Nossa, gente, sério, a gente precisa muito achar nosso apartamento. Mas isso é história para outro episódio. Sim. Aí eu fui tomar banho, então assim, tava com muito sono, mas tomei meu banho, dei aquela acordada com água quente e tal, escovei meu dente. Aquele up. Exato. Vesti minha roupa e falamos, vamos. Aí a gente tava dentro do Uber, aqui perto de casa. Uhum. Do nada, assim. Foi tipo, eu tava bem, em literais 1 minuto,
Me deu um mega revertério, um enjoo muito forte. Eu falei com o motorista, motorista, para aqui, por favor, pelo amor de Deus, para o Uber. Para a moto na BR. Para a ligação, para a gravação. E aí eu desci e vomitei horrores. E o bizarro é que eu vomitei, tipo, água. Catuaba. Então, mas estava muito claro. Sim, porque o seu organismo já tinha diluído um pouco dela. Sim, né? mas estava meio esquisito, assim. Seu organismo tinha diluído, não é bem isso, né? Muitos médicos devem estar morrendo nesse momento. E aí deu um enjoo bizarro. Eu falei, gente, que bizarro e tal. Mas vomitei e fiquei melhor. Comecei a me sentir melhor. Certo. Falei, não, acho que tá tudo bem. Beleza, vamos seguir a vida. Chamamos outro Uber, né? Porque o primeiro a gente dispensou ele. Coitado, que ele não ia ficar lá esperando eu vomitar. E aí pegamos outro Uber, beleza, descemos no primeiro apartamento, encontramos o corretor, visitamos o Coitado primeiro... desse corretor, gente, ele já não deve aguentar a gente mais. Hoje a gente confirmou que já visitamos 20 apartamentos. Exato. Com ele, desde junho. Exato. E aí visitamos o primeiro apartamento, que era muito interessante e tal. Quando a gente estava no caminho do segundo apartamento, detalhe, gente, eu estava 100% ótimo. Eu não tava aquela coisa de, tipo, sensação de ressaca, cabeça pesada, ou coisa assim. De novo, mesma coisa. Eu tava ótimo dentro do carro. E aí me bateu um negócio. Falei, puta que pariu, para o carro. Vomitei de novo no meio da BR. Não era uma BR, né? Era... A gente tava ali no Jabaquara, quem é de São Paulo... Na avenida que é embaixo da Engenheiro Arruda, não é? É a avenida que passa na frente do Plaza Sul. E aí, tipo, tinha tipo um guarda-reio, assim. Quando tem uma bifurcação, né? Tem tipo aquele guarda-reio ali da bifurcação. Aí o corretor parou o carro ali, mas nisso o Telo já abriu a janela e vomitou. E aí desculpa, inclusive, corretor. O cara parou o carro e aí o Telo desceu e continuou vomitando. E aí, gente, o Telo tem uma particularidade. Eu queria contar isso. Conta enquanto eu vou pegar. Isso é outra coisa que eu preciso contar também, da PrEP sob demanda. Não me deixe esquecer. Eu tenho que tomar minha PrEP agora, nesse momento. Enfim, aí eu tenho uma particularidade que é... Quando eu vou vomitar, eu não consigo só simplesmente ir lá e, tipo, nossa, forçar a garganta e vomitar. Toda vez que eu passo por esse processo, parece que a minha pele do rosto, ela tá descolando do músculo, assim. Eu fico muito inchado, eu fico todo vermelho. Nesse momento, é que, obviamente, o podcast não tem imagens, mas a minha pálpebra, a parte de cima do olho, ela meio que, ela incha tanto, com tanto vasinho de sangue que eu acho que estoura, ou, né, que incha, que ela tá quase na mesma altura da minha sobrancelha. Tipo, a parte que fica em cima do olho, né? É pálpebra, né? Que fica em cima do olho aqui. Ela tá na mesma altura da minha sobrancelha pra frente. E eu sou sobrancelhudo. A minha sobrancelha é bem protuberante. Palavra do dia, sobrancelhudo. Então, eu fico muito inchado. E aí, tipo, por exemplo, eu tinha uma espinha que tava nascendo aqui na testa e ela tava branquinha, né? Tipo, tava com a cor da pele. Eu fiz tanta força que também vários vasinhos estouraram, ela tá preta, de sangue dentro dela. Quando você... Nossa, eu tô olhando pro tela Tá vendo agora. aqui como tá inchado? Tá inchado e assim, como estoura os vasinhos, na testa, no rosto, nas maçãs da face, assim, ele fica cheio de pontinho vermelho, Fica cheio de pontinho vermelhinho, assim, e fica uns 2, 3 dias assim. Ainda vai ficar. Só que enquanto ele tava vomitando dessa segunda vez, eu olhava pra ele e o pescoço dele tava inchando e ficando roxo. Então, esse homem vai morrer aqui no meio da avenida, no guarda-reio da avenida aqui. Sim. Porque eu tenho essa reação. Então, assim, eu não jamais, assim, fazer uma piada. Jamais conseguiria ser bulímico, por exemplo. Porque vomitar não é um processo fácil pra mim. Nunca precisou dessa piada. É um processo muito sofrido, muito sofrido. Tipo, parece que eu vou morrer todas as vezes que eu vomito. Seu olhinho tá vermelho até agora, inclusive. Sim. Nossa, porque você não viu como ele tava na padaria, que é a segunda parte. Beleza.
Aí fomos, aí beleza, tava tudo bem. Aí o corretor falou: vamos parar ali numa conveniência de um posto, compra uma água, come alguma coisa, porque a gente falou isso. Desde que a gente tinha comido uma pizza antes de ir pra Brutus no dia anterior, eu não tinha comido nada. E a minha hipótese até aquele momento é que, assim, a gente tem o hábito de tomar nossos remédios de pressão, PrEP, essas coisas, de manhã. Às 10 da manhã. Às 10 da manhã. A gente sincronizou nossos horários. A gente tenta sincronizar ao máximo nossos horários de remédio, inclusive. Pra um lembrar o outro. E aí eu pensei... Dicas de casal. E aí eu pensei, bom, a gente comeu pizza na sexta. A gente tá falando ontem e etc, porque a gente tá gravando no sábado dessa vez, tá? Então a gente tinha comido pizza na sexta, né? Umas 9 da noite, mais ou menos. Aí a gente foi lá pra Brutus, o Telo bebeu as catuaba, e a gente dormiu. E a gente levantou 9h30 da manhã, tomou os remédios das 10, porque às 10, teoricamente, a gente já tinha que sair. Já tinha que ter saído, na verdade. Então, o Telo tava 12 horas sem comer nada, só tinha tomado o álcool, e aí tomou os remédios. Aí eu achei que os remédios é que tinham machucado o estômago. Sim. E aí, por conta disso, que ele começou a vomitar. Sim. Aí comprei uma barrinha de cereal, comprei uma água. Só um detalhe antes da gente chegar nessa conveniência, que quando a gente ainda tava parada no guarda-reio, olhei pra porta do passageiro, né, da parte de trás do banco de trás do carro, a porta do lado de fora, todo aquele vômito escorrido. Aí o corretor ofereceu um papel higiênico pro Telo limpar a cara, né? Porque, tipo, sujou a cara, sujou a barba e tal. Inclusive, essa é uma grande dica. Eu tô usando a barba bem curtinha agora, né? Então, se eu vomitar, eu não me sujo tanto. Talvez seja bom ser... não, eu preciso ir no barbeiro. Pensar nessa possibilidade aí. E aí a gente pegou o papel higiênico, o Telo limpando a cara e eu limpando o carro, né? Tipo, tentando limpar o máximo possível de vômito do carro. Eu também limpei o carro. Você limpou por dentro, né? Mas beleza, paramos na conveniência. Aí paramos na conveniência, comprei uma água, uma barrinha de cereais. Falei, beleza, vou comer essa barrinha de cereais, tomar água pra reidratar, né? A água que eu estou desidratado. E vai ficar tudo bem. Beleza. Aí fomos no segundo apartamento. E nisso a gente tava perto da casa que a gente morava anteriormente, né? E a gente falou, vamos passar na padaria que a gente costumava almoçar e tomar café às vezes, e vamos comer lá, tomar um café da manhã, porque isso aí que você tá é fome, é estômago vazio. Beleza, chegamos lá. Aí eu pedi só um pãozinho na chapa com manteiga, assim, bem simples. Básico. E um café com leite. Tipo, vamos back to basics, né? Pra ver se o estômago vai ficar bem. Inclusive, foi tão bom voltar naquela padaria, porque aqui onde a gente mora, tem uma padaria que, inclusive, geralmente não tem pão. Não tem pão. Você chega lá pra comprar pão, não tem pão. E não é como se a gente fosse pra comprar pão, tipo, 2 da tarde. Não, você chega lá, tipo... 8 da manhã. 8h30 da manhã, não tem pão. E, nossa, aquela padaria... Só que assim, né? A gente não vai falar muito sobre isso hoje, mas a gente viu 2 apartamentos hoje. O Telo se empolgou mais pelo primeiro e eu me empolguei mais pelo segundo, que é esse que fica perto de onde a gente morava antes de vir pra cá. Exato. Eu me empolguei com o segundo também. É que tem algumas coisas nele que são estranhas. Mas você prefere o primeiro? Se fosse escolher um apartamento, eu prefiro o primeiro. Só que o primeiro tem aquele grande problema. Que fica perto do aeroporto. Ele não fica perto, ele fica no caminho da pista. Então, enquanto a gente estava fazendo a visita, que durou 15 minutos, a gente ouviu 4 aviões subindo. Sim. 4 ou 5. Quando a gente estava chegando, tinha um. Isso porque o apartamento é no primeiro andar. Né? Imagina quem mora lá em cima. Sim. Mas, enfim, voltando ao assunto. Aí, beleza. Visitamos, fomos na padaria, pedimos esse café da manhã. E aí, eu dei a primeira mordida no pão, gente, tipo, imediatamente de novo. O enjoo do nada, fui no banheiro, fui lá e vomitei de novo. E aí, o meu olho, quando eu saí do banheiro, que você não viu porque eu tava de óculos escuro.
O meu olho é meio fundo. Parecia que ele não era fundo, parecia que isso aqui estava reto. E o meu olho, a parte branca do meu olho estava completamente vermelha. Da cor do seu papel de parede ali. Falei, gente, eu vou morrer. Eu vou morrer. E aí, gente, o Telo começou, além dessa questão dos vômitos, ele também começou a reclamar de dor de cabeça, mas que podia ser só da força, do esforço, do vômito. E fotossensibilidade. Então, que podia ser só também do esforço por causa dos milhões de vasos sanguíneos que eu estourei na minha cara. E aí o que a gente pensou imediatamente? Aquela catuaba estava contaminada com metanol. Exato. Terminamos de comer ali bem rapidinho aquele café da manhã, catamos o metrô e fomos pro hospital. Sim. Aqui na Liberdade, perto de onde moramos. Exato. E aí, assim... Aí, só um detalhe. Aí eu falei, já que você vai passar no hospital, vou passar também pra ver um negócio aqui que eu vou contar daqui a pouco pra vocês com mais detalhes. O fato é que nós dois passamos no hospital hoje, sábado, né? Mas aí o Telo foi pra triagem ali, né? Exato, foi pra triagem. E aí eu expliquei pra moça tudo o que tinha acontecido. E aí eu falei, olha, eu não estou sentindo tantos efeitos do que eu vi, que as pessoas sentem. Então, tipo, eu não tô com náusea 100% do tempo. Só que ela vem do nada. Eu não tô sentindo dor de cabeça 100% do tempo. Eu não tô sentindo dor no corpo 100% do tempo. Mas eu achei preocupante, então eu vim. E aí a moça falou, aí ela ligou para uma pessoa lá na triagem e falou, olha, tô com um paciente aqui, ele descreveu, falou tudo que eu falei, falou, eu acho que a gente tem que começar o protocolo com ele. Aí a moça falou, tá bom. Aí ela falou, me dá sua carteirinha e sua identidade. Ela não deixou nem eu ir lá. Me dá sua carteirinha e sua identidade. E aí a Telo só virou pra mim e falou, eles vão começar o protocolo metanol. O protocolo metanol. Protocolo metanol. Falei, caralho. Então, porque o negócio foi tão pesado que os hospitais aparentemente criaram um protocolo pra se alguém chega com... E foi incrível, gente, porque foi uma coisa assim. Eu desviei o olho quando eu vi o Telo já tava numa cadeira de roda sendo levado lá pra um canto. Exato. Sabe aqueles filmes tipo Extermínio, 28 dias, quando a pessoa foi infectada pelo zumbi? Exato. Era quase isso. Exato. Aí me levaram lá. E aí veio o médico, e aí começaram a tirar sangue, tiraram, nossa... Gente, o médico uma gracinha, o médico era muito bonitinho. Um pouco abalado, assim, quando eu vi o médico. Tiraram... Ele era gay, né? Certeza. Ele era bem gay. Quase que eu falei pra ele, não, então, porque a gente foi na Brutus ontem, porque eu tinha certeza que ele ia saber do que eu tava falando. Mas, enfim. Tiraram uns quatro... Nossa, tiraram muito sangue, né? Daqui de mim, assim. Tiraram muito, porque acho que foram fazer muitos exames diferentes. Eu fiquei chocado que saiu muito rápido o resultado. Sim. Hospital, né? Aí eles fizeram todos os exames, perguntaram como é que eu tava me sentindo e tal, e falaram, como você vomitou já 3 vezes, a gente vai te colocar no soro e vai te dar uma medicação pra náusea e uma medicação pra dor. Mesmo que você esteja sentindo uma dor baixa, vamos já te dar uma medicação. Beleza. Aí me deram aquele saquinho de 500 ml de negócio com medicação. Que com medicação ele não pode rodar rápido, né? Ele tem que ir devagar. Ping. Nossa. Eternamente. E aí o Rodrigo tava morrendo de cansaço, tadinho. Ele vai explicar depois a parte dele, mas ele tava cansado, ele dormiu na cadeira de acompanhante comigo. E aí eu só dormi também, eu só desisti. E aí eu pedi pra moça pra me dar um saquinho de vômito, porque eu tenho um trauma. Né, disso, meus traumas com vômito, que quando eu fiz a cirurgia da vesícula e Rodrigo estava comigo lá no hospital, teve uma noite que eu dormi sozinho e eu vomitei o quarto do hospital inteiro. E aí eu me senti uma pessoa péssima. Não teve nenhuma noite que você dormiu só. Eu tava com você. Você tava comigo no dia que eu vomitei? Porque a primeira noite você dormiu com a sua mãe e a segunda comigo. É verdade. O dia que você vomitou eu tava. E aí eu vomitei o quarto inteiro e eu me senti péssimo. E a moça da faxina... Veio a enfermeira e a moça da faxina. E aí eu, com a boca toda vomitada, todo cagado, porque eu tava ainda sob
os remédios da cirurgia. Eu falei, desculpa, eu sujei tudo, perdão, eu não queria fazer isso. E ela, não, relaxa, tá tudo bem. Eu, desculpa. Eu falei, então, deixa um saquinho de vômito aqui comigo, só pra eu não fazer sujeira. E aí colocaram o soro e aí eu acabei dormindo, cochilando, assim. Eu acordei, porque eu não consigo dormir muito bem de barriga pra cima, né? Então eu acordei meio assustado, assim. Mas não acordei sentindo nada, assim. Nada específico. E aí depois me deram mais 1 litro de soro. Então 1,5 litros. Porque você devia estar bem desidratado. Sim. E aí esse segundo, como não tinha medicação... Inclusive toma mais água. Sim, como não tinha medicação, podia descer mais rápido e tal. E aí fiquei assistindo lá o Demon Slayer no celular. Deixei meu celular cair. E aí eu acordei o Rodrigo pra poder buscar pra mim. Celular novinho, gente. Mas aí no fim das contas, tipo, eu tô bem agora. Eu fiquei puto porque assim... a gente saiu do hospital e ainda foi comer lamen, né? Porque a gente tava morrendo de fome. Eu fiquei morrendo de medo de comer o lamen, eu confesso. Claro. Mas eu falei, não, vai dar tudo certo. Não, eu fiquei tranquilo porque assim, a gente tava do lado do hospital, 2, a gente tava a 10 minutos de casa. Exato. Mas deu tudo certo, consegui comer, tá no estômago, não tô sentindo enjoo nem nada. A única coisa que eu tô sentindo realmente é esse incômodo do rosto, porque eu tô sentindo meu rosto inchado. Então, por exemplo, eu estou com um pouco de fotossensibilidade, mas eu sei que não é... Pelo menos é a impressão que eu tenho, né? Não é uma fotossensibilidade do tipo a luz tá me incomodando. É porque o meu olho tá machucado. Certo. Sabe? É diferente. Mas tô bem, eu só fiquei puto porque... Tinha várias coisas que eu queria fazer hoje. Tipo, a gente queria visitar o apartamento e depois conversar sobre isso. A gente nem conversou direito sobre o que a gente achou dos apartamentos. Não. Porque não deu tempo. O Tinto ia fazer a apresentação de dança hoje. Eu ia assistir, não consegui assistir. Uhum. O Rafa e o Wes também foram no festival de tatuagem lá. E chamaram também pra ir, tipo... Sabe, não deu pra fazer nada. Eu perdi o dia todo. A gente perdeu o dia todo nisso, assim. Isso eu fiquei meio... irritado. Amor, acontece, né? Mas, enfim, como vocês devem ter... como eu voltei pra casa e tá tudo bem, os exames chegaram, o médico falou que não era metanol, não encontraram nada no meu sangue que indicasse isso, e os sintomas estavam muito leves. Então, combinando o fato dos sintomas estarem muito leves com o fato de que eles não encontraram nada no todos os exames de sangue que eles fizeram, eles falaram, bom, a gente vai te dar alta, mas se você sentir absolutamente qualquer coisa, volta. Porque igual ele falou, você tem que ficar atento tem os sintomas das 6 horas, os sintomas das 12 horas e os sintomas das 24 horas. E a gente já tá quase chegando nas 24 horas já. Sim. Como você não teve mais nada. Então ele falou, quando eu cheguei pra ele, quando ele conversou comigo, ele falou, você teve os sintomas das 6 horas, realmente bate, mas você tá aqui e já passou 12 horas do que você bebeu e você não tá com os sintomas do que são das 12 horas, normalmente. E aparentemente, quando a pessoa é intoxicada pelo metanol, é bem parecido os sintomas. Assim. Eu não tava apresentando eles, já tinha passado 12 horas. Que coisa, será que existe a possibilidade de você, sim, ter sido contaminado? Não porque eu devia ser uma das poucas pessoas bebendo catuaba ali. E eu sempre peguei no mesmo bar. Então, provavelmente eu bebi a garrafa toda. Provável. Tipo, se uma dose tava de metanol, as outras também estariam. Não, o que eu ia falar é tipo... Não é possível que o seu organismo tenha eliminado. Não. Porque quando você vomitou, já estaria na sua corrente sanguínea. Já há muito tempo. Bom, e o que você aprendeu dessa lição, Marcelo Caetano? O que eu aprendi dessa lição é não tomar catuaba. Não só catuaba, como qualquer coisa que não venha em embalagem única. O que eu quero dizer como embalagem única? Uma lata de cerveja, uma garrafa de cerveja, uma Skol Beats, uma lata de checkmate. Algo que vai ser aberto ali na hora, que você vai consumir na hora e descartar. Vai saber há quanto tempo aquela garrafa de catuaba tava... Às vezes não tava nem
contaminada com metanol, mas estava batizada com alguma outra coisa, talvez? Pode ser. Tem essa possibilidade. Ou talvez foi só do tipo, eu bebi muito, fazia tempo que eu não bebia tanto assim. E tava com o estômago vazio e tomei os remédios. Então, tipo, às vezes não é que necessariamente estava com metanol ou estava batizado. Às vezes era só uma bebida forte, que a catuaba é forte, que eu tomei bastante, e aí misturou que eu estava com o estômago vazio e tomei remédio, que é uma coisa que força o estômago, né? Então, às vezes foi só essa combinação de coisas que deixou meu estômago sensível. Ou pode ter sido algo que a gente comeu, enfim, nunca saberemos. Mas pelo menos não era metanol, porque assim, eu confesso que por fora eu tava exibindo uma calma. Quero acreditar que eu parecia calmo. De certa forma, sim. Por dentro eu tava desesperado. Oh, meu Deus. Eu tava completamente desesperado. Mas, né, não desesperei na frente do Rodrigo, porque não ia desesperar ele também. Aí eu fiquei calmo, plácido, vai dar tudo certo. Mas eu tava morrendo de medo, porque eu morro de medo de ficar cego. Sim. E, bom, morrer também, mas ficar cego é um grande medo da minha vida. Então... Não, deixa pra lá. Então é isso. Eu tô bem, gente. Tô bem. Nossa, foi um susto. Mas né? foi um grande susto. Eu acho que teria sido pior se você realmente estivesse exibindo outros sintomas. Sim. Porque assim, óbvio que eu tava muito preocupado, né? E obviamente por isso que corri com ele pro hospital. Mas na minha cabeça eu tava assim, gente, esse garoto tomou catuaba como se ele tivesse 22 anos de idade. É claro que isso é uma ressaca power turbo mega. Tá na cara, né? Mas o engraçado é que normalmente eu não tenho ressaca. Você sabe disso. Mas é que catuaba é um outro rolê, né? Mas eu já tomei catuaba do mesmo jeito, da mesma quantidade. Quando você era um pouco mais novo. 2 anos atrás, isso não faz diferença. Eu conto ou vocês contam? Eu não tô velha. Eu não tô gorda, velha, acabada. Depois que passa dos 35, a vida é um pouco diferente. Ah, não. Pô, Me 35. Me recuso. Bom, minha história. Minha história é um pouco menos extrema. Eu não lembro até onde eu contei pra vocês. Eu contei que eu passei no psiquiatra? Contou. Bom, um resumo bem rápido aqui. Fiz lá a tal da avaliação neuropsicológica que eu contei aqui pra vocês, tal. Passei algumas semanas discutindo ela com meu terapeuta. O próximo passo era passar no psiquiatra e passei. E aí, conversando com o psiquiatra, primeiro que ele... eu lembro que eu contei de fato. Que ele falou que realmente não tinha nada de autismo no meu diagnóstico, que ele não queria bater o martelo em TDAH por enquanto, mas que ele ia me prescrever um remédio que ia ajudar nas minhas questões de ansiedade, nas minhas questões de necessidade de controle extremo, esse tipo de coisa, né? Que ele meio que deu a entender que eu flerto ali com um transtorno obsessivo compulsivo. E talvez ele esteja certo. Então ele me prescreveu um remédio que se chama Revoque. E a substância desse remédio é maleato de fluvoxamina. Segundo ele, é uma versão um pouco mais moderna da sertralina, que foi o único medicamento psiquiátrico que eu tomei na vida lá pelos idos de 2011, 12. E desde 2015 ou antes disso, talvez, que eu não tomo nada, nenhum remédio para saúde mental, para distúrbios relacionados. Faz pelo menos uns 10 anos. Então eu não tenho, meu corpo não está acostumado, né? Então quando eu comecei a tomar o remédio, eu comecei a sentir os efeitos. Isso faz 2 semanas que eu comecei a tomar. Eu passei 6 dias tomando meio comprimido de 50 miligramas. E aí na semana seguinte eu passei a tomar o comprimido inteiro de 50 miligramas, que é a menor dose aí recomendada desse medicamento, né? Beleza. Quando o médico me prescreveu, ele falou que não tinha nenhuma interação medicamentosa,
que os únicos efeitos colaterais que eu ia sentir era dor de cabeça, talvez um pouco de tontura e náusea, mas que não tinha nenhuma interação, nem mesmo com a melatonina que eu estava tomando para dormir. Inclusive ele falou que eu poderia continuar tomando a melatonina normalmente. Que eu poderia tomar o remédio, que eu poderia consumir álcool, não ia ter nenhuma interação com o álcool, né? E que não ia me afetar a libido. Sim. Que mais que ele falou? Acho que esses eram os pontos principais. Então eu fiquei tranquilo. Falei, beleza, vai dar bom, né? Tá, primeira vez que eu tomei o remédio foi domingo de 2 semanas atrás. Tomei a melatonina também. Na segunda-feira, eu simplesmente não existia. Eu não conseguia funcionar como um ser humano. Eu até mandei mensagem pra minha chefe falando, tá puxado aqui, viu? Sim. Ela falou, você quer tirar um sick day hoje? Aí eu, Caxias do jeito que sou, né? Dali a 2 semanas eu ia tirar férias. Falei, não, eu vou trabalhar devagarzinho aqui, eu tenho umas coisas pra fazer, mas vou um pouquinho mais devagar. Ela, tá bom, me avisa qualquer coisa se você precisar tirar o resto do dia fora, né? E aí fiquei me arrastando, passei a segunda-feira inteira me arrastando. Nossa, eu tava efetivamente muito preocupado, gente, porque ele tava, tipo, parecendo que... Eu tava letárgico. Você tava parecendo que você tava dormindo em pé, assim. Só uma coisa, e aí começa, né? Porque qual que é a questão? Qual que é o problema? Não sei também, né? Eu comecei a pesquisar a respeito dos remédios, do remédio. E aí né? junta com o fato de que você é um pouquinho hipocondríaco. E aí eu fui ler bula, e aí eu fui ler coisas que falavam na internet. Então começa que assim. Na consulta, o psiquiatra me disse que esse medicamento era, se ele fosse descrever assim em termos gerais, em termos simples, ele diria que era um remédio para a ansiedade. Só que aí eu fui ler sobre eu sempre esqueço o nome da substância, não consigo decorar. Fluvoxamina, eu preciso decorar logo isso. Quando eu fui ler sobre a fluvoxamina, eu vi que na verdade ela é um antidepressivo da categoria como é que é? Inibidores... de negócio de inibidores de seletivos de recaptação de serotonina, eu acho que é isso. Ou algo semelhante, eu nunca sei falar. É um antidepressivo. E na caixa, gente, né, nem na bula, tá? Na caixa do remédio, e eu só vi isso depois que eu comprei, está escrito uso exclusivo para transtorno obsessivo compulsivo. Aí eu pensei, uso exclusivo? Estranho, né? Aí fui pesquisar, porque como eu tava destruído e morrendo de sono, eu pensei, gente, deu ruim com a melatonina, né? Aí fiz a besteira de ir lá no Google pesquisar e falar, pode potencializar a melatonina, e a melatonina pode potencializar o remédio. Falei, gente, então existe interação. E ele me disse que não existiria. Eu rotei. E ele me disse que não existiria. Então o que eu fiz por conta própria? E aí ele falou, porque era pra eu procurar ele, mandar mensagem no WhatsApp depois de 2 semanas que eu estivesse tomando o remédio. Então eu decidi por conta própria tirar a melatonina. E pra ser sincero com vocês, passadas essas 2 semanas, eu não estou sentindo falta da melatonina. Sim. Então talvez eu realmente não precisasse. Talvez é aquilo que a gente conversou. Talvez fosse essa questão da neurodivergência, seja lá ela qual for, mas a ansiedade que ela estava te trazendo, que estava te impedindo de dormir, e não necessariamente o problema era com o sono em si. O sono vinha, só que a cabeça não desligava, então você não conseguia adormecer. Pode ser isso. Bom, descartei a melatonina. E aí durante a primeira semana, acho que até sábado, comecei no domingo, né? Até o sábado eu fiquei meio mal de ter vertigem, de ter tontura, dor de cabeça, tive alguma náusea bem ali nos primeiros dias. Só que qual que era a minha ansiedade nesse momento?
Eu tô tomando meio comprimido. A hora que eu começar a tomar o comprimido inteiro, isso quer dizer que eu vou sentir tudo isso em dobro? E, na verdade, o que aconteceu foi o contrário. Quando eu comecei a tomar o comprimido inteiro, eu comecei a me sentir melhor, exceto pela questão da vertigem, que é uma coisa que eu já tenho geralmente por conta daquele problema que eu tenho no ouvido, que nunca ninguém deu um diagnóstico muito preciso, mas que é algo semelhante a uma labirintite, mas não é uma labirintite, né? Já deram vários nomes, do tipo síndrome da terceira janela, mas nunca ninguém bateu martelo no que eu tenho e o que eu preciso fazer, né? Então, eventualmente, eu já tenho um pouco de vertigem, mas parece que o remédio está potencializando isso. Uhum. E aí, outra coisa também que eu percebi é que eu estava achando que eu tava tendo picos de pressão alta. Uhum. E aí, novamente, fui pesquisar a respeito. E lá fala que sim, que o remédio pode gerar alguma alteração na pressão arterial. E aí eu falei, pronto, né? Fudeu, agora fudeu. Então, na segunda semana, eu tava muito melhor. Parei de ter dor de cabeça, parei de ter náusea, parei de ter tontura. E aí as pessoas falam, Rodrigo, mas tontura e vertigem não é a mesma coisa? É que eu sinto as duas coisas de forma diferente. Tontura pra mim é uma coisa, vertigem é outra. Eu sei que pode ser... Na real, elas são a mesma coisa. Mas por conta de eu ter essas questões do ouvido e uma vertigem que meio que me acompanha no dia a dia, quando eu tenho algo que é diferente disso, eu chamo de tontura, né? Pra mim é uma coisa diferente. Posso fazer uma interrupção para fazer uma pergunta? Claro. Quando eu tô com a sinusite atacada ou coisas assim, questões respiratórias, que o meu nariz entope muito, meu ouvido entope muito. Seu ouvido entope demais. Quando eu vou assoar o nariz, nossa, e o meu ouvido tá entupido, o mundo gira completamente. Sim, o mundo gira. Tanto que quando eu faço isso no chuveiro, eu preciso segurar no box, porque senão eu acho que eu vou cair. Sim, assoar o nariz pra mim é uma coisa horrível. Olha, moça, tem a mesma coisa que eu, então será? Assoar o nariz parece que parece que minha cabeça vai explodir. No mesmo momento. Eu não dá a sensação de explosão, mas dá a sensação de, tipo, o ar meio que bate no tímpano e ele não consegue sair, então o ouvido continua entupido e a cabeça começa a rodar. Como se eu tivesse... Sabe quando você tá muito bêbado e que você vê o mundo rodando? É a mesma sensação. Eu sinto isso também, amor. Olha só. Sinto isso também. É que você tem isso quando você tem alguma questão respiratória, sinusite, essas coisas, né? Sinusite é uma coisa que ataca. Sinusite é uma coisa que ataca muito seu ouvido, né? Sim. Pra mim não, pra mim é todo dia. A minha vida é assim, normalmente. Nossa, que desespero. Beleza. E aí, tanto que quando ainda na primeira semana, quando eu tava com os efeitos mais fortes, ainda assim eu consegui funcionar malemar, assim, consegui trabalhar, tive a sorte de ser uma semana um pouco mais tranquila no trabalho, consegui ir na academia, mas, por exemplo, no treino de perna, eu faço mesa flexora, que é um aparelho que você deita nele, aí a parte superior do seu tronco fica meio que 45 graus, assim, né? Você fica com a cabeça em direção ao chão, assim. Não é tão 45 assim. Hã? Não é tão 45, 45, né? Mas é bem inclinado, assim, pro chão. E aí você levanta a carga ali com a perna, ela levando a perna para trás em direção da bunda, né? Então a parte superior do tronco fica meio que virada para baixo. Quando eu vou levantar da mesa, geralmente me dá uma tonturinha. Nessas semanas, eu levanto da mesa e eu fico segurando no aparelho para não cair. Nossa, amor. Tá nesse nível. Aí, ok, né? Fiz essa pesquisa, vi que essa questão que afeta a pressão, só que eu achei que minha pressão estava aumentando. E aí eu tenho um aparelhinho aqui de medir pressão em casa.
E eu tava usando ele pra ir monitorando no dia a dia e tava dando sempre 13/8. Teve um dia que deu 14/8, que é o meu normal de uma pessoa hipertensa que faz tratamento com muitos remédios. Eu nunca vou ter 12/8, que é considerado o padrão. Guardem essa informação, que ela é muito importante. Beleza. Aí, essa última semana foi um pouco mais pesada, por conta de ser a última semana antes das férias. Eu tive muita coisa para entregar. Teve dia que eu trabalhei até 10 horas da noite. Mas, no geral, você tava se sentindo bem melhor? Tava me sentindo bem melhor, tava conseguindo produzir, tava conseguindo ir na academia, tava só com essa questão da vertigem. Muita dor no pescoço, que eu não sabia se era tensão ou se era um sintoma de pressão alta. E era isso que estava me preocupando. Beleza. Como estava chegando perto das 2 semanas, eu mandei uma mensagem pro psiquiatra, como ele mesmo havia pedido que eu fizesse. Mandei uma mensagem na sexta-feira de manhã. Oi, doutor, tudo bem? Não sei o quê. Queria passar aqui o relatório dessas 2 primeiras semanas. Posso mandar um áudio? Aí deu meio-dia. Ele não respondeu. Aí eu mandei: olá, doutor, aguardo o retorno. Não respondeu. Ele vai responder tipo 6:50 da noite. E eu tava no barbeiro, então eu só vi a mensagem 1 hora depois. Ele respondeu: por favor, mande, se puder mandar por texto é melhor, alguma coisa assim. Ou prefiro que mande por texto, algo assim. E aí eu mandei, fiz todo um relatório, mandei uma mensagem de texto, só que quando eu mandei já era 8 da noite. Então até o momento em que gravamos esse episódio, sábado à noite, eu não recebi nenhuma resposta. Outra coisa que eu perguntei pra ele é se eu de fato podia beber. Né? Porque assim, fiquei um pouco preocupado com a coisa da questão da pressão, da suposta interação com a melatonina. Então eu quis confirmar se realmente eu podia beber. O meu terapeuta, na verdade, falou também para eu confirmar se eu podia beber. Meu terapeuta realmente me desencorajou a beber antes de dar pelo menos ali 1 mês. Ou antes de eu fazer o retorno com o psiquiatra. Que vai ser quando der 1 mês de qualquer forma, né? Então eu fiquei meio cabreiro de beber. Por isso que eu não estou bebendo, né? Como eu comentei no começo do episódio, neste momento eu não estou bebendo nada de álcool. Já faz, acho que umas 3 semanas que eu não... Não, 2 semanas que eu não tomo álcool. O que não é nem o fim do mundo também. Foi um pouco estranho ir para Brutus e ficar só na Coca-Cola e na água. Foi. Mas isso é uma experiência que eu queria compartilhar, assim, com você e com nossos amigos que saem e que bebem bastante, porque é legal quando você sai, vai fazer um rolê, seja um bar, seja uma balada, enfim. É legal beber e tal, né? Tipo, dá aquele up, assim. Mas acho que eu rendi mais na Brutus, em todos os sentidos, inclusive esse que vocês estão pensando. Eu me diverti e eu permaneci muito consciente de tudo que estava acontecendo e de tudo que eu estava fazendo. O que não é necessariamente o que acontece quando eu bebo. Então será que a gente precisa realmente beber ou beber tanto assim? Sabe? Tipo... Não sei. Talvez eu gostaria de ter bebido pelo menos uma Skol Beatzinha, mas eu fiquei com medo de beber lá e dar algum ruim, né? Porque, de acordo com o Google, beber álcool quando você toma antidepressivo pode desde potencializar o efeito, como inibir o efeito, quanto causar um sangramento gastrointestinal. Então assim, né? Não tem como saber. Não tem como saber, só tentando. Exato. Né? E discutindo isso novamente com o psiquiatra. Mas aí qual que é o ponto principal? Né? Acho que na Brutus eu tava bem, tava me divertindo, tava relaxado, apesar de não ter consumido álcool, tava tudo bem. E aí hoje de manhã, com toda essa situação com o Telo e tudo mais, eu voltei a sentir ali muita vertigem, dor de cabeça durante o dia.
a pressão no pescoço. Falei, já que a gente vai no hospital ver essa coisa do telo, eu vou passar também para medir minha pressão. Passou a moto aqui dentro do microfone. E aí fizemos isso, né? Então, enquanto o telo estava sendo levado para o protocolo metanol, eu passei na triagem, expliquei tudo para a enfermeira. E ela mediu minha pressão. Eu já estava pensando, bom, acho que vai dar ali uns 14/8. Se tiver alta mesmo, talvez bata uns 16/10. Gente, sabem quanto estava a minha pressão? 11/6. E aí faz bastante sentido a sua tontura estar muito presente nos últimos tempos. Porque se a sua pressão tá sempre baixa desse jeito... Não, e isso é uma coisa muito louca, porque eu jurando que o remédio tava jogando minha pressão lá pra cima, mas na verdade ele tá jogando a minha pressão lá pra baixo. Eu, que sou uma pessoa hipertensa, e tomo medicamentos para hipertensão, que eu deixei bem claro pro psiquiatra que eu tomava esses remédios. E aí de repente ele me prescreve. E aí de repente pode ser que semana que vem, né, conforme meu corpo vai se habituando à substância, vai que de repente semana que vem isso some também, né? Espero. Né? Porque assim... Mas assim, ele deveria ter me dado um toque que eu poderia ter episódios de pressão baixa. Principalmente dado que você é uma pessoa que lida com hipertensão. Isso pra mim é perigoso. Tipo, eu tô lá fazendo um tratamento, tô tomando um monte de remédio pra manter minha pressão estável, e aí vem um outro negócio que vai tacar minha pressão lá pra baixo. Exato. O que vai acontecer depois que meu corpo se acostumar à fluvoxamina, né? Nossa, decorei. Fluvoxamina. O que vai acontecer quando meu corpo acostumar com a substância, então? O que vai acontecer com a minha pressão? Vai desestabilizar de novo? Levou tanto tempo para estabilizar? Sim. Então eu achei um pouco irresponsável desse psiquiatra, para ser bem sincero. E o filho da puta não me respondeu o WhatsApp até o momento, né? Isso é foda. Porque assim, normalmente, pelo menos quando eu comecei a tomar os remédios agora, e quando eu tomei antigamente, né, mas eu era novinho, eles sempre falam, tipo, tanto antidepressivos quanto ansiolíticos e tudo mais, eles sempre... O mame e o desmame dos remédios são sempre difíceis. Então, a primeira semana que você começa a tomar e a semana quando você tá parando de tomar são um grande inferno. Porque realmente... tipo, o seu cérebro tinha esse tanto de química, ou ele não tinha esse tanto de química e agora tem. Então, você fica meio maluco mesmo. E tem várias coisas, porque eu acho que é uma coisa que a minha psicóloga sempre fala muito isso, que é a gente não tem muita noção, a gente não tem tanta noção, sociedade, do quanto a cabeça afeta o corpo. O quanto que a sua cabeça tá desalinhada faz o seu corpo ficar mal. Então é meio que isso, assim. Se você toma um remédio e ele vai desalinhar a sua cabeça por um tempo, vai desalinhar seu corpo junto. Só que realmente ele deveria ter te falado, normalmente, quem toma esse remédio, no período de acostumar, né, no período de adaptação, tem isso. Tipo, o meu, por exemplo, ele falou: você vai sentir tontura, e eu senti tontura. Não, ele falou as coisas que eu ia sentir, mas acho que faltou a pressão. Ele trazer essa questão das alterações de pressão. Não, ele não falou tudo, que isso era mais importante. Porque o meu, por exemplo, ele não mexeu na pressão, entendeu? Ele falou: você vai sentir tontura, você vai ter problema pra dormir nos primeiros dias, você vai ter um pouco de problema na hora de dormir, mas vai durar no máximo uma semana. Se durar mais do que uma semana, você volta aqui e a gente troca o remédio. E foi batata. Tipo, 6 dias que eu tava tomando remédio, os primeiros 5 dias foi, tipo, toda hora que eu tomava, era eu tomar, passava 10 minutos, eu tava, meu Deus, o mundo tá rodando. E aí na hora de dormir eu tinha muita insônia. No 6º dia, nada.
E aí foi normal. O corpo humano é uma coisa muito louca, né? Sim, Deus é bom o tempo todo, né? Amém. Mas o meu terapeuta fez um comentário bem interessante também. Quando eu tava relatando pra ele, né? Porque eu tive sessão de terapia durante a segunda semana, né? Que eu tava com o remédio. Semana passada, no caso. E o terapeuta fez um comentário bem interessante. Ele falou que quando se trata de medicamento de saúde mental, é como se a gente estivesse na Idade Média. Porque quando você toma um medicamento, por exemplo, você que é hipertenso, ou pessoas que são diabéticas, ou que tenham qualquer outras condições crônicas, ou mesmo condições não crônicas, a gente tem marcadores. Né? Então a gente tem ali um exame de sangue, a gente tem ali uma ressonância, a gente tem ali um raio-x, a gente tem vários recursos, né, para identificar e comparar em relação a esses marcadores, escalas, enfim. Saúde mental não dá pra gente fazer isso. Não dá pra gente fazer um exame de sangue ou fazer uma ressonância do seu cérebro e ver exatamente o que está acontecendo ali. Sim. Então tem muita tentativa e erro, tem muito teste, né? De qual substância que vai ser mais. Por exemplo, eu tô tomando essa fluvoxamina agora, mas vai saber o que ele vai mandar eu fazer daqui mais 2 semanas. Sim. Será que ele vai me mandar aumentar essa dose? Ou será que ele vai realmente querer testar alguma outra medicação? Não sabemos, né? Então, eu acho que assim, eu acho que o mais importante é como você está se sentindo agora. Tenta ignorar um pouco o período, obviamente não o negócio da pressão. Claro. Isso você tem que conversar, mas tenta ignorar um pouco as sensações ruins que você teve no período do mame do remédio, da adaptação do remédio, e ver se funciona pro que você começou a tomar. Até o momento não vi nada assim muito... porque se você não tá sentindo isso, fala com ele. Eu acho que a única coisa que eu achei curiosa, que ele disse que é algo que não ia acontecer tão rápido, é o meu sono ter melhorado. Ao ponto de eu não estar sentindo falta. Fecha a porta um pouquinho, que eu não aguento mais esse barulho. Se bem que tá vindo aqui do tá vindo daqui da janela do de trás. Inferno. Apesar dele ter dito que isso não ia acontecer tão rápido, mas eu tive noites de sono bem melhores nos últimos dias. Pelo menos uma das coisas... agora só ver essa questão de álcool também, como que eu vou lidar, né? Porque também não acho que eu queira parar de beber. Não acho que é uma questão de querer parar de beber ou de repente aproveitar a oportunidade para parar de beber, porque acho que isso não é necessariamente uma questão da minha vida, assim. Considerando o pouco e ocasional que eu bebo, né? Pelo menos de fato não teve nenhuma alteração de libido, né? Pelo menos isso. Que normalmente é justamente onde depressiva tá. By the way, it's official. I can't have children. Não, sério. Tava falando da PrEP, né? Que finalmente, depois de muito tempo, eu tomei uma decisão, né? Compartilhar aí com amigos que usam PrEP e talvez estejam pensando em algo semelhante. Eu tomo PrEP desde 2023... 22? Não, 2 a gente toma desde 2022. 22? Sério? Na minha cabeça era 23. 22. Bom, enfim. E desde 2022 eu tomo a dose diária, né? Nunca tive nenhuma alteração renal, mas andei tendo uns episódios de alteração hepática nos últimos meses. Nos últimos exames, meu TGO e TGP estavam sempre altos. Mas aí tem outras questões também. Acho que era uma época que eu tava bebendo com um pouco mais de frequência, e eu tenho gordura no fígado, e eu já tomo muitos remédios por si só, por conta da pressão. Nossa alimentação não é das melhores. Nossa alimentação não é das melhores. Muita gordura, né? Então isso vai tudo lá pro fígado. E aí...
Principalmente agora por conta de tomar esse novo medicamento, né? Pensei, putz, vai entrar mais um medicamento diário na minha vida. E sejamos sinceros, por mais que eu me esforce, eu não sou uma pessoa que transa muito, com muita frequência, ou de forma muito inesperada. Então, assim, eu tava ali consumindo potes e potes de PrEP, tomando dose diária. Eu ia falar que eu tava tomando dose diária todo dia. Mas sim, né? Tomando ali PrEP todo dia. E eu não sou necessariamente a pessoa mais transante desse mundo, né? Não que eu não me esforce pra isso, mas depende muito de outrem, outros fazerem o mesmo esforço, né? Que anda sendo uma questão um pouco complicada nos últimos tempos. Parece que a galera não tá afim de ter muito trabalho e o trabalho fica só pra mim. Então eu resolvi mudar, né? Na verdade, depois de 3 consultas, né? Porque a gente faz consultas, porque pra quem não sabe, quem toma PrEP faz consultas pelo menos uma vez a cada 4 meses. Exato. Justamente para ver esses níveis, né? Questões hepáticas, renais, avaliar além de fazer os testes de todos os testes de HIV e outras ISTs e tal, e avaliar como que está sendo o uso e tudo mais. Então a gente faz consultas pelo menos uma vez a cada 4 meses. E já fazia pelo menos umas 3 consultas, ou seja, 1 ano, que eu falava com o médico. Acho que eu quero mudar para sob demanda, mas eu sempre tive muito medo, porque para fazer o esquema de PrEP sob demanda e sair do esquema diário, como que funciona? Você tem que tomar... Geralmente é para pessoas que realmente não transam com tanta frequência, ou que geralmente planejam, né? Tem a possibilidade ali de planejar essas relações, que geralmente é como funciona para mim também. Então, você toma 2 comprimidos de 2 a 24 horas antes da relação esperada. E aí você tem que tomar um comprimido 24 horas depois desses 2 que você tomou, e um outro comprimido 24 horas depois dessa segunda dose, ou 48 horas depois da primeira dose. E assim, eu sendo uma pessoa que tá acostumada a tomar remédio para hipertensão, né, que é um remédio diário que tem que ser tomado na mesma hora, né, já há uns 10 anos, ainda assim, às vezes eu dou umas escorregadas. Às vezes eu esqueço de tomar, às vezes eu tomo 2 horas depois do que eu deveria ter tomado. Então eu ficava com muito medo disso acontecer com a PrEP, porque, tipo, não pode acontecer, né? Mas aí agora, finalmente, eu tomei coragem e mudei pro esquema sob demanda. Então, e aí tem uma outra questão também, né? Quando você vai lá no SAI ou no CTA, né, que são os lugares aqui do SUS em São Paulo, para você fazer o tratamento e reabastecer, né, o seu supply de PrEP. Sickening supply. Mesmo que esteja no esquema diário ou esteja você no esquema sob demanda, eles vão dar a quantidade de remédio suficiente para esses 4 meses até a próxima consulta. Exato. Porque cada frasquinho ali, ele só pode ficar aberto e ser consumido em até 30 dias. O fabricante diz que tem uma possibilidade de perder eficácia. Então, o que eles falam uma vez que você abrir o potinho, que tem 30 comprimidos, você tem que consumir ele em 30 dias. Acho que são 28, não são? Não, são 30. São 30? Acho que são 30. E assim, gente, estamos no dia 15 de novembro. Eu tomei 1, 2, 3, 4. E agora tomei 1, 2. Enfim, quando esse episódio for ao ar, eu já vou ter tomado já mais 4 também. Vamos ver se minhas férias vão ser animadas ou não. Mas assim, o que me dá um pouco de dó é que eu
não tem jeito. Tipo, eu acho que deve ser normal para quem faz o esquema sob demanda. Me contem aí, vocês, amigos que fazem. Mas acaba que você joga um monte de comprimido fora. Mas assim, também não faz sentido continuar tomando a dose diária só porque você fica com dó de jogar o comprimido fora, sabe? Então, sei lá. Vamos ver se eu vou me adaptar, mas eu acho que pra mim realmente faz mais sentido. E acho que tem uma questão também, um certo cuidado que a gente precisa tomar, pensando até, porque acho que todos nós temos a expectativa de que PrEP seja algo que vai continuar evoluindo. Já tem aí, né, para chegar no SUS a PrEP injetável, né? Mas acho que a gente que toma o comprimido hoje, uma das questões dos problemas futuros que o uso do comprimido de PrEP pode trazer é a perda cálcica, né? Que pode levar talvez até a uma osteoporose ali num futuro bem distante. Mas eu imagino que até lá a gente já vai estar usando outros recursos, como a injetável, ou até algo que venha mais pra frente, talvez um chip, tá louca? Ou a cura do HIV, isso nunca vai acontecer, né? A cura a gente vai chegar... A cura não, desculpa, a vacina pro HIV... É que eu acho que a gente vai chegar nela de outras formas, que é justamente do tipo, que é o plano do 90-90-90. Se 90% das pessoas que têm HIV estiverem em tratamento e indetectáveis, se 90% das pessoas que não têm HIV e estão expostas tomarem PrEP, e se 90%... Qual que é o outro 90%? Tem mais um 90%. Tem mais um 90%. Mas se a gente fizer isso, teoricamente, é como se tivéssemos a cura da AIDS, porque em 3 gerações não vai ter mais. Porque as pessoas que têm não passam pra frente e as pessoas que não têm não pegam. 90% testado, 90% da população testada, 90% das pessoas positivas em tratamento e indetectáveis e 90% das pessoas negativas em PrEP ou em alguma outra solução, seja diária, injetável, enfim, PrEP, para que não contraia o vírus. Se a gente fizer isso corretamente, em 3 gerações, 4 gerações, o vírus vai deixar de existir porque não vai ter passado para frente. E é um pouco chocante quanto testagem é de fato ainda um grande problema, né? Tem gente que simplesmente não se testa. Não testa. É impressionante. E assim, gente, eu sei que a gente foi uma geração, pessoas da nossa idade, foi criada com muito medo. Mas talvez acho que a coisa mais positiva que a PrEP trouxe pra mim foi a total e completa desmistificação de teste de ST. Nossa, sim. Chego lá, faço teste, tipo, eu não tenho mais medo. Tipo, eu não tenho medo, tipo, tanto que eu já tive resultado positivo uma vez, que foi uma vez pra gonorreia. E teve uma segunda vez que você tem um resultado positivo, e aí a gente, como somos um casal, toda vez que um tem, a gente assume que o outro também tem e faz o tratamento. Então foram 2 vezes em o quê? 2022, 3 anos, 4 anos. Eu não quero entrar muito em detalhe aqui, mas esse ano foi um pouco complicado pra mim nesse sentido, porque eu fui meio que para raio de gonorreia. Sim. Mas deixa pra lá, né? Então, assim, eu acho que isso foi muito bom de desmistificar completamente o teste, sabe? E não só isso também, mas conhecer pessoas que têm o vírus e que vivem bem, estão felizes, saudáveis e tomam seus remédios e estão ótimos, sabe? Então, assim, pra mim, eu confesso que eu tomo bem menos remédios que você, em quantidade, né, em geral. Então eu não me incomodo de manter a diária. E eu sou uma pessoa que eu tenho muito problema de memória, de esquecer. Então eu tenho muito medo. Você nesse esquema sob demanda. Então, eu prefiro tomar o diário direitinho. Você ia ter que ficar muito alerta. Tipo, então, eu prefiro tomar direitinho o diário todo dia, tá tudo bem. Obviamente, se começar a pesar no meu fígado, aí eu vou ter que tomar outra. Qual que é o recurso que eu vou adotar?
Então, sempre que eu estiver nesse ciclo, né, do 2-1-1, para evitar qualquer transtorno, tomei os 2 comprimidos, beleza. Enfio o frasco no bolso e eu vou andar com esse frasco no meu bolso até tomar o último comprimido. Porque, sei lá, porque o meu medo é sair, tô num lugar completamente inacessível para voltar para casa rápido e preciso tomar o comprimido naquela hora e não estou com o comprimido. Sim. Entendeu? Sim. Acho que esse é o meu grande medo Sim. no esquema sob demanda. Como resolver isso? É só andar com o frasco. Troco de roupa porque vou sair, porque vou para algum lugar, boto o frasco na outra roupa e levo ele comigo até terminar o esquema. Entendeu? Sim. Foi a forma que eu encontrei. O bom de ter várias formas é que vocês podem se proteger da forma que vocês preferirem. Mas a gente vai falar mais sobre HIV e AIDS no episódio que vem. E semana que vem o Telo vai estar de férias também. Então a gente vai, né, aproveitar as férias, né? Exato. Já que vai bater aí alguns dias das minhas férias com as dele. Então a gente vai deixar uma gaveta gravada com antecedência. E é um dos temas que a gente vai falar. Na verdade, a gente vai falar sobre coisas que a gente tem assistido aí na TV mundial. Exato. E nos streamings, né? E uma das coisas que a gente vai falar é sobre a minissérie Máscaras de Oxigênio Não Cairão Automaticamente. Que fala um pouco sobre a questão da AIDS aí no Brasil, sobre um recorte bem específico de uma história bem interessante de comissários de bordo que contrabandeavam AZT pro Brasil. Exato. Nos meados finais aí dos anos 80. Uma série incrível, gente. Se vocês quiserem assistir, tá na HBO Max. É incrível, incrível, incrível. E a gente vai falar de outras coisas também que a gente tem visto. E é isso, né? E é isso, mas assim, dado tudo que falamos nesse episódio, estamos bem. Estamos aí ficando bem. Esse foi um episódio de saúde pública. Esse foi um episódio de saúde pública. Um dia Rosalia, outro dia saúde pública, outro dia macho. E assim a gente vai variando as editorias. Vai variando as nossas editorias sempre. Né? Ai, meu Deus. Agora é hora do remédio. Agora é o remédio da pressão. Essa é a minha vida, galera. Essa é. E também é a hora do meu remédio de pressão. Então e vamos. Daqui uma hora. Que depressão que ela superou isso. E daqui outra hora é o fluvoxamina, que eu tinha esquecido de novo, eu tive que olhar aqui. Nunca vou decorar, só decorei o nome comercial até agora. Olha o barulho, gente. Só pra vocês verem que a gente tá sofrendo. Deixa eu abrir a janela aqui. Pra vocês ouvirem melhor. Vamos ver se vai pegar. Acho que ficou bem baixinho pela curva que eu tô vendo aqui, mas é isso que a gente tá vivendo. Essa bosta. Tá bom? Então, dito isso, vamos ser honestos que a gente tá gravando isso num sábado à noite. 10 da noite, né? Então a gente também meio que pediu, né? Essa é um pouco Debbie Downer demais mesmo. Então tá, beijo. Beijo.